Em parceria com a Marvel, marca lança luva de boxe inspirada no Demolidor. Eu quero já começar dizendo que é ridículo. Quem compra isso não tem a mínima noção do que está fazendo, tá? Eu já vou explicar por quê. Primeiro quero dizer que as luvas estão muito bonitas, é uma sacada de marketing bem legal, vem com esse certificado. E, bom, se tu é boxeador, essa luva ela custa US$ 300, que dá aí uns R$ 1.500 hoje em dia. E aí tu ganha essa... Eu não sei se o cara vira o Demolidor quando tem uma luva dessa, mas enfim. Pra quem não tá sabendo, o pai do Matt Murdock, o Jack, era boxeador, então por isso a associação com a Marvel. Como eu falei no começo, não faz o menor sentido comprar uma luva do Demolidor. É ridículo, tá? Desculpa. Porque, cara, tu pode comprar uma luva do Thanos, da Hayabusa. Mas se é pra socar alguém, pô, soca aí um botão do like, gente, porque isso aqui é só aqui, tá? Esse tipo de informação. Eu começo esse vídeo te convidando para fazer parte da iniciativa catarse.me/2quadrinhos, tu vira um leitor cult automaticamente, já entra no grupo de debate. Lembrando que na semana que vem a gente tem um encontro com Gabriel Faria, da editora Mitos, para falar sobre Liga da Justiça Terra 2. Sim, a gente vai discutir a saga da Liga da Justiça com o Gabriel, que é o editor da DC Comics, né, através da Mitos. Depois ainda a gente vai falar com o Thiago Ferreira sobre Ministério, tem a biografia do Stan Lee com o Guilherme Kroll, tem Masterclass sobre colorização com a Chris Petter. Então tem link aqui embaixo e tu está convidado para entrar no Catarse. Tá todo mundo muito empolgado para a estreia de Deadpool vs Wolverine, ou Deadpool 3. O filme estreia em julho desse ano, é o grande lançamento de super-heróis. E eu tô aqui para trazer uma atualização. Houve uma mudança nos créditos desse filme com relação ao Wolverine. Se tu me perguntasse ontem quem criou o Wolverine, eu diria que o personagem teve a sua primeira aparição completa em Hulk 181, ali de 1974, e tem Len Wein escrevendo, e o visual do Wolverine é do John Romita. Então a Bob Chase, ela foi no Facebook, ela é uma ex-editora da Marvel, para falar que a viúva do Len Wein, sim, o roteirista, né, da estreia do Wolverine, ela conta que um executivo da Marvel ligou para ela e disse que a partir de então, os créditos da criação do Wolverine vão ser divididos entre o Len Wein, o John Romita, né, no caso os familiares desses quadrinistas, e o Roy Thomas, que era o editor do quadrinho na época. Agora vamos recuperar uma matéria de 2019 do CBR, onde o Roy Thomas, nela, ele explicou a verdadeira verdade por trás da origem do Wolverine. Ele conta que, enquanto editor, ele encomendou esse personagem, né, para o Len Wein e para o John Romita, e ele pediu alguns detalhes. Né? Primeiro que ele deveria ser canadense, segundo que ele deveria ser baixinho, por conta dele ser inspirado no animal Wolverine, e por último ele deveria ter um temperamento difícil, né? Porque o bicho Wolverine, né, que é o Carcaju, ele tem essas características, então a ideia desse personagem era ele incorporar, né, enfim, o comportamento animal, né, do Wolverine. A gente vai longe ainda. O Mark Waid resolveu comentar essa polêmica no Facebook, né, na postagem da Bob Chase, e disse que isso é um absurdo, porque parte do trabalho do Roy Thomas, enquanto editor, é justamente ajudar a desenvolver os personagens. Então ele está cobrando crédito pela criação do personagem, quando os criadores originais já não estão mais vivos, né, o Len Wein, por exemplo, ele faleceu em 2017. Enfim, detalhe é que se a gente for atrás de uma publicação de 1982, chamada X-Men Companion, que tem várias entrevistas aí com vários criadores, tem o Len Wein ali no meio, e ele comenta que a única coisa que o Roy Thomas pediu para ele era que o nome fosse Wolverine. O único detalhe, todo o resto é criação da própria cabeça dele, né? Que ele chega a dizer, né? Wolverine foi a sugestão do Roy Thomas, né? Tipo, faça um personagem chamado Wolverine, e me deu para criar no gibi do Hulk, né? Por conta ali da reformulação dos X-Men, que acho que todo mundo já conhece. Cara, é uma situação triste, principalmente ali pela viúva do Len Wein, sabe? Tipo, o cara já nos deixou, o cara tem todo um legado dentro da Marvel, né? Na história dos quadrinhos, e aí, tipo, a viúva dele tem que contar com o fato de que agora tem outro cara brigando pelos direitos. Tudo bem, é o Roy Thomas, eu gosto do Roy Thomas, mas, putz,
Agora a gente vai entrar no campo da especulação. E vamos juntar algumas informações aqui numa teia. Eu me sinto aquele meme do cara fazendo vários pontos na parede. Vocês lembram que tem algumas semanas eu trouxe aqui pro canal um rumor sobre a nova mensal do Conan, que na verdade ela seria um teste por parte da Panini, lançar o personagem no formato mais simples possível, né, de forma bimestral, e isso poderia ser um teste, na verdade, para outras revistas mensais entrarem nesse esquema. Pois então, vocês devem ter acompanhado a saga do Dois Quadrinhos, né? Que várias vezes eu perguntei pra Panini sobre a saga do clone, e geralmente o que o Léo Ravege falava era que, putz, é muito longo, é muito difícil de publicar, e seriam não sei quantos ônibus, então era basicamente inviável pra editora, até que essa semana eles anunciaram no formato mais basicão possível, né? A saga do clone vai sair estilo aquelas sagas da Panini, aí a gente tem o Spawn, que era outro quadrinho muito pedido, e que tá sendo publicado em capa cartão e tudo mais. The Walking Dead. Pô, isso é muito raro. Dificilmente a Panini republica algum quadrinho exatamente no mesmo formato. Isso é muito difícil de acontecer, né? Principalmente uma série longa, The Walking Dead, são 30 e poucos volumes, eu acho que 32, se eu não me engano, e vai sair, né, no formato mais basicão. Ao mesmo tempo, ainda levantando a minha tese, ano passado, quando eu falei com o Léo Ravege na CCXP, eu perguntei qual coleção, né, da era Ravege não deu certo, vamos dizer assim, né? Não teve tanto sucesso dentro da Panini. E ele comentou que o Grandes Tesouros Marvel, que é basicamente pegar algumas histórias clássicas e lançar num formato, né, gigantesco, o preço de capa é bem salgado, né? R$ 150 pelo Surfista Prateado Parábola, que é um gibi de, deixa eu ver, pô, tem 80 páginas, sabe? Então, o Léo, na época ele comentou que, acho que em 2022, por aí, ele falou que não deu certo. Não deu tão certo quanto as outras iniciativas, tanto é que a Panini mal publica esses Grandes Tesouros Marvel já faz um tempo. E agora a gente vai falar da Espanha. Então, na semana passada, a Panini Espanha, ela anunciou um Back to the Basics. E a ideia deles eles enxugaram bastante a linha de quadrinhos norte-americanos e vão relançar muita coisa em formato capa cartão, em grampo, sabe, da forma mais simples. E eles têm uma coleção que me chamou muita atenção, que é essa aqui, ó. Pera aí, acho que dá pra ver aqui embaixo, ó. Eles têm o Marvel Essentials. Meu espanhol não tá muito bom. Mas então, eles vão começar uma linha lá fora em formatinho. Formatinho é modo de dizer, né? Formato, né, um tamanho menor e tudo, que é algo que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos, né? Tem toda uma linha da DC lá fora, eu já comentei isso há algum tempo. Na França também, né? Tanto a Marvel quanto a DC na França estão publicando em tamanho menor. E é bem legal, eles já têm 14 títulos fechados, e aí começa com a história de vida. Depois tem o Vingadores Desunidos aí, que é o Vingadores da Queda. Vão ser 2 títulos por mês, entre 9 e 10 euros, que dá algo como R$ 50 pra gente. Eu não sei o quanto isso vai baratear. Se isso chegar no Brasil, e com certeza vai chegar, eu não sei o quanto isso vai baratear o quadrinho. Porque a gente pega o Marvel Teens do Miles Morales, tá um valor bem salgado pela Panini. Mas eu acho interessante agora essa tendência do voltar pro feijão com arroz, eu acho legal, porque pode ser uma preocupação das editoras de, ok, será que a gente está perdendo o leitor focando no luxo? Importante, tá? Calma, você que curte ônibus, edições absolutas e tudo mais, a Espanha vai continuar publicando essa linha de material, a diferença é que eles também estão, né, tentando chamar atenção pro básico. E isso, assim, eu não quero estender muito essa parte do vídeo, mas isso é um problema, na verdade, porque eu sinto que o capa cartão, por conta das edições de luxo, capa dura, parece que o capa cartão é mais feio, sabe? É menos legal. Porque, pô, olha só, edição em capa dura, de luxo, essa cultura de levantar muito a bola de algo que só tem uma capa dura, acaba sendo um problema, porque parece que a edição mais barata não é tão legal. Enfim, eu acho que vai ser um trabalho bem grande de marketing por parte das editoras pra gente voltar um pouco e entender que tá tudo bem sair num formato mais barato e tá tudo certo. Enfim, será que a Panini Brasil vai trazer uma iniciativa parecida? Será que a gente tá vendo uma mudança de mentalidade no mercado brasileiro? Vamos lá para as notícias rápidas, começando com uma capa variante do Marco Quequeto. Porque desculpa gente, esse cara ele vai ser notícia sempre aqui no canal. É um baita de um artista, né? Atualmente ele está desenhando Ultimate Homem-Aranha. Talvez seja o grande artista em atividade hoje na Marvel Comics. Então, a Panini Itália, aproveitando que o Quequeto é italiano, chamou o quadrinista para fazer uma capa variante para a edição número 42 de Berserk. Que coisa linda, eu acho legal essa iniciativa. Por exemplo, aqui no Brasil, a JBC chamou o Vitor Cafage para fazer uma capa variante do Astro Boy,
Então, pô, acho justo utilizar aí os talentos nacionais para fazer isso. E olha que capa linda. Pô, se eu comprar Astro Boy, vai ser a capa do Vitor Cafage, tá? Estou oficializando aqui no canal. Depois a gente tem o Hugo Awards, anunciando a sua lista de finalistas. E, bom, esse é um dos prêmios mais conceituados, né, da fantasia e da ficção científica do planeta Terra. É um prêmio bem grande, desde 2009 eles têm uma categoria de quadrinhos. Aqui eu vou focar nos quadrinhos que já foram publicados no Brasil. Na verdade, o Saga em especial está em pré-venda nesse momento, entrou essa semana pela Devir, o volume 11. Eu achei legal o Saga estar no Hugo Awards, porque, pô, Saga, até um tempo atrás, Saga, todas as premiações estavam falando sobre Saga, né? Era impossível vencer esse quadrinho quando tinha o prêmio Eisner, por exemplo. E aí agora a gente vai vendo aos poucos esse gibi retornando. Depois tem Mulher Maravilha História, As Amazonas, que a Panini publicou. Quadrinho que chegou a vencer 2 prêmios Eisners em 2022. Eu gosto do Hugo Awards, sabe? É uma premiação que eu acompanho. Geralmente eu pego o que tá na lista, né? Só que eu ainda não li o Mulher Maravilha As Amazonas. E Saga eu tô bem atrasado. Agora vamos falar da webtoon Lore Olympus, que agora tem uma data para terminar. Veja só, a Rachel Smith, que é a autora, ela anunciou que vai terminar no episódio 280 no dia 11 de maio de 2024. Né? Ela chegou a publicar no Twitter. Aqui no Brasil, estamos no volume 3, pela editora Suma. Inclusive a tradução é do Érico Assis, redator desse programa. Só que o detalhe é que o Lore Olympus, ele tem, se vai acabar na 280, o volume 3 que saiu no Brasil está na edição 75. Temos aí um longo caminho pela frente até terminar essa publicação no Brasil. Quadrinista pede ajuda dos fãs para publicar história envolvendo Jesus e o Monstro do Pântano. Você que está começando a ler quadrinhos, esse é o momento de você conhecer uma história clássica e polêmica do meio quadrinístico. Então, nos anos 80, o Alan Moore estava no Monstro do Pântano, né? Foi algo revolucionário, e quando ele saiu, quem assumiu foi esse cara que tem o nome ali no cantinho, que é o Rit Veit. A Panini chegou a publicar em 3 volumes a fase dele, só que não foi a fase toda. Na verdade, a Panini parou na edição número 81. E o Rit Veit, na DC, parou no 87. Então, sabe por que ele parou? Porque ele se demitiu. O plano do quadrinista era apresentar uma história onde o Monstro do Pântano ia encontrar Jesus. Ó, vocês podem ver aqui tem um painel 3 aqui, né? Tem uma parte do roteiro e aí tem uma capa, né? O Monstro do Pântano crucificado. A DC Comics na época achou muito polêmico. Pô, dá pra entender porque que é polêmico, né? O ponto é que agora a editora, em agosto, vai publicar novamente a fase do Rick Veit no Monstro do Pântano, e o quadrinista ele foi no Facebook fazer uma campanha pra galera pedir pra DC lançar o arco dele envolvendo Jesus. E a parte legal é que você, leitor brasileiro, pode participar dessa campanha. O Rick, ele chegou a divulgar um e-mail que eu vou colocar aqui na tela, que você pode... Ele tá reunindo opiniões dos leitores para enviar pra DC. Pô, imagina se 35 anos depois nós vermos aí, né, a história envolvendo o Monstro do Pântano e Jesus sendo publicada. Criador do Hellboy comenta Batman Ano 1. Vamos lá, acompanha comigo. Um dos acontecimentos culturais de 2024 é o relançamento de Batman Ano 1 numa versão do artista pela IDW. Tá, gente, essas edições do artista é um negócio muito absurdo. Eu não tenho nenhuma em casa porque o valor ele não é muito acessível. Essa, por exemplo, sai em agosto na gringa e custa $150. Mas então, para quem não tá sabendo, essas edições, elas escaneiam os originais dos artistas norte-americanos, assim, artistas em geral, que são, cara, são pranchetas gigantescas, assim, a página original de um quadrinho é um A3 enorme. E o legal disso é que tu consegue ver cada detalhe que foi colocado na arte. E a IDW teve uma sacada genial, brilhante. Eles chamaram o Mike Mignola, então o criador do Hellboy, para falar sobre o Batman 1. E não tem propaganda melhor, porque o cara ele fala de uma forma apaixonada, dá pra ver que ele ama cada traço, cada detalhe. Ele vai começar falando sobre os trilhos do trem, tá? E acompanha comigo, eu sei que é um papo mais técnico, mas é bem legal. Repara que essa cena, ela é super detalhada. Pô, tu tem, sabe, a plataforma, os pilares, tudo ali, mais pra baixo tu vai ter a galera dentro do trem. O Mazzucchelli, ele se preocupa em desenhar cada detalhezinho. O Mignola, ele disse que ele não faria isso. Ele só colocaria uma silhueta do trem e meio que tá pronto. Mas ainda colocando muita informação na página, o Mazzucchelli, ele consegue guiar o olho do leitor de forma que tu vá pro que realmente importa na cena. Que esse é o verdadeiro talento do desenhista, sabe? Tu precisa
realmente fazer com que o leitor vá no que importa. Não adianta fazer uma cena super bonita, super detalhada ou qualquer coisa do tipo. Ele também fala desse sketch, né, desse rabisco, que acabou virando a capa da edição absoluta, né? A Panini já publicou por aqui a absoluta do Batman 1. E cara, é um rabisco tão simples, mas que se ele tentasse melhorar, estragaria. O Mignola diz que, pô, tá certo, isso aí tem que ser realmente a capa. Acho que para terminar, o que ele fala, que eu acho bem interessante, é que ele faz um comparativo entre o Cavaleiro das Trevas e o Batman 1. E para ele, o Cavaleiro das Trevas, tudo bem, tem um impacto cultural maior e tudo mais, né? Foi mais importante que o Batman 1, mas ele prefere o ano 1. Veja só. Agora a minha dúvida é que se até agosto alguém aí consegue me emprestar $150 para eu comprar essa edição de artista. Vamos falar agora dos lançamentos da semana, né? Quadrinhos que chegam nas bancas e livrarias na semana que vem, começando com Livros da Magia do Neil Gaiman. Relançamento master aguardado. Tem aquela lenda, né, de que Harry Potter, na verdade, foi baseado no Livros da Magia, né, que é escrito pelo Neil Gaiman. Legal que essa nova edição vem com esse selo, né, o Universo de Sandman, os Livros da Magia. Aqui a gente vai conhecer o Tim Hunter, que ele está destinado a ser o maior mago que já existiu no planeta Terra, e aí ele vai ser guiado por figuras místicas do universo DC. Pô, tem Constantine participando do quadrinho. O legal é que são 4 artistas pintores que trabalham na HQ. Então, cara, é super detalhado. Sinceramente, tá? Isso é um clássico. Isso vale muito a pena ler. É incrível o Livros da Magia. Pô, a sacada final é simplesmente brilhante. E eu não sei o quanto isso não é um indicativo de que a Panini pretende lançar a série mensal de Livros da Magia, que é algo inédito aqui no Brasil. Eles lançaram as séries mais recentes, mas a mais antiga segue inédita. Será? Será que vem? Agora vamos falar de um lançamento que na verdade é de hoje, né? Não é da semana que vem, que é o Ato 5 da editora Conrad. Sai no selo HQs para Todos. E por que tá saindo hoje? Tá? Porque a editora teve uma baita de uma sacada de lançar o Ato 5 exatamente no dia que completam-se 60 anos do golpe militar no Brasil. Mas que iniciativa genial. Esse quadrinho, para quem não está sabendo, fala sobre o AI-5, né, o momento em que a ditadura no Brasil ficou mais forte, e vai mostrar o ponto de vista da classe artística, né, como a repressão funcionou, por exemplo, para o teatro. Acho que dá para ver na capa, né, que a ideia é remeter ao teatro, e sai naquele selo HQs para Todos por R$ 9,90. Tá? Então fica a recomendação, né, quadrinho do André Diniz com José Aguiar. E vamos terminar falando sobre ZDM Terra de Ninguém, edição de luxo. Galera, atenção. Eu vejo muita gente divulgando o ZDM volume 1 anterior da Panini. Não dá pra pegar, porque nessa nova edição da editora, ela tem uma outra organização dos encadernados, tá? Essa edição, por exemplo, tem 12 issues originais norte-americanos, então meio que uma coleção não vai encaixar na outra. Eu acho que todo mundo conhece esse quadrinho, né? Uma série bem longeva da Vertigo, que vai mostrar um futuro dos Estados Unidos onde o país se dividiu, né, numa nova guerra civil. E aí existe a tal zona desmilitarizada, que é Nova York, né, meio que é a divisa para esse grande conflito, e a gente vai acompanhar aí um jornalista, o Matt Rolfe, tentando cobrir e apresentar as histórias que são contadas aí na zona desmilitarizada. Já tem um tempinho que a HBO lançou uma minissérie, né, sobre ZDM, e é legal que essa edição de luxo ela vai ter entrevista com Brian Wood, né, com o autor, né, e mais alguns detalhes. A equipe aqui do Dois Quadrinhos recomenda, tá? ZDM, é legal. E a gente acaba essa edição do Dois Quadrinhos News primeiro desejando uma feliz Páscoa aí pra todo mundo. Espero que vocês estejam se empanturrando de chocolate, de gibi. E será que um dia vão lançar um ovo de chocolate que tem um gibi dentro? Pô, seria legal. E a gente não pode não acabar com Mike Mignola, né, realmente um artista, praticamente falando com as mãos ali sobre o Batman 1. E é isso, gente. Tá? Foi um prazer ter vocês por aqui. E até semana que vem. Tá? Tchau, tchau.